Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estamos reunidos mais uma vez para partilharmos a alegria do Evangelho. Quero receber você com muito carinho, de modo especial você que está chegando aqui, está se juntando a nós pela primeira vez. Convido você a se inscrever, não é? Marcar aí o sininho das notificações, assim, toda vez que a gente inserir um novo vídeo, você vai ser avisado. Também peço a você, se puder, que curta o nosso vídeo, porque isso vai ajudando o nosso canal, não é? Isso vai incentivando o canal e vai nos levando cada vez mais longe. O objetivo desse canal é fazer com que cada vez mais e mais pessoas sejam alcançadas pela alegria do Evangelho. Hoje a igreja celebra a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. A igreja, no dia 29 de junho de cada ano, celebra o dia do Papa. Quando não é domingo, a igreja transfere essa festa para o domingo. Então, o dia do Papa, celebramos os apóstolos Pedro e Paulo. Paulo foi um apóstolo muito importante, foi um apóstolo escolhido de uma maneira muito especial. Você sabe, ele foi fariseu, discípulo de Gamaliel, um homem profundamente conhecedor da lei mosaica, estudou profundamente a religião e era um defensor fiel da religião. Por isso, perseguia com violência os cristãos. Com ordens, o que a gente poderia chamar hoje de um mandato, não é? De prisão, ele seguia para Damasco para perseguir os cristãos. No caminho para Damasco, ele se encontra com Jesus. Esse encontro você certamente já ouviu falar. E quando ele pergunta: quem és? Jesus responde: eu sou o Cristo a quem tu persegues. Interessante, Paulo nunca viu Cristo face a face. Paulo nunca perseguiu Jesus Cristo. Paulo perseguia os cristãos. No martírio de Estevão, Paulo estava presente. Nós lemos lá em Atos dos Apóstolos. As roupas, não é? As vestes daqueles que estavam martirizando Estevão foram colocadas aos pés de Paulo. Paulo perseguiu os cristãos e Jesus diz: eu sou o Cristo a quem tu persegues. Cristo está nos mostrando aí essa linda realidade de que somos o corpo de Cristo, confirmando o que ele dizia: quem vos ama, me ama, quem vos persegue, a mim persegue. Paulo foi um apóstolo muito importante, foi o chamado apóstolo dos gentios, pregou para os não-judeus, não é? Espalhou o Evangelho. O Novo Testamento é composto por várias cartas, poderíamos dizer que boa parte, a maior parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Daí a grande importância de Paulo, colocado como uma das duas colunas da nossa igreja. E também, e principalmente, Pedro. Falávamos anteriormente da escolha dos 12, não é? Aquele que foi escolhido por primeiro. Hoje, no Evangelho de hoje, São Mateus vai nos contar exatamente aquele momento em que Jesus entrega a Pedro o mandato. Diz o Evangelho: Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem é que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias, outros alguns dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, sempre Pedro.
Veja, todas as vezes que os apóstolos são questionados, é Pedro que responde. É Pedro que fala em nome dos apóstolos. Tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças da morte não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Queridos, somos essa igreja. Naquele momento, Jesus estava entregando a Pedro o governo da igreja. E veja, nós somos a igreja do pronome possessivo. Sim, Jesus diz assim: por isso eu te digo, tu és Pedro. E eu quero ressaltar com você toda a fala de Jesus. Ele diz: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Ele marca bem a identidade de Simão. Simão, filho de Jonas. Marcou bem de quem ele estava falando, a identidade daquele apóstolo. Depois ele disse: por isso eu te digo, tu és Pedro. A partir desse momento, não é mais Simão, filho de Jonas. É Pedro, Kéfas, rocha, pedra, base, fundamento. E Jesus diz: sobre esta pedra construirei a minha igreja. Você pode procurar aí na sua Bíblia, você pode procurar, eu nesse momento estou aqui com a Bíblia da CNBB, a primeira edição da Bíblia CNBB, já existe inclusive uma edição atualizada, com os textos oficiais da liturgia, mas essa eu guardo com muito carinho. Foi uma Bíblia que o Padre Jonas entregou para mim, não é? Ele até disse aqui para mim, né? Essa é a palavra que precisamos assimilar para poder passar a muitos na unção do Espírito. E é isso que tentamos fazer na Canção Nova. Mas, para dizer, você pode procurar aí na sua Bíblia, em qualquer que seja a tradução, vai estar dizendo assim: sobre essa pedra construirei a minha igreja. Jesus não falou assim: sobre essa pedra construirei uma igreja. Construirei a igreja, construiremos as igrejas. Não. Sobre essa pedra construirei a minha igreja. Eu estou repetindo isso, porque é importante que repitamos isso. A igreja de Pedro. As chaves do reino foram entregues a Pedro. O que ele ligar aqui na terra é ligado no céu. E depois de Pedro, foi Lino. Depois de Lino, Cleto. Depois de Cleto, Clemente. E se você for olhando de um em um, chega até Francisco. Que assim como se chamava Bergoglio e agora é Francisco, a mudança do nome é um sinal. Sinal de que ele assume uma missão quando assume esse mandato. E é um sinal de que ele é a referência. Bento, João Paulo II, Paulo VI, todos eles são Pedro. Pedro. O que garante a unidade da igreja? Como é que pode uma igreja que está espalhada pelo mundo inteiro, aqui na Arquidiocese de Niterói, no Rio, no Afeganistão, na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo onde você acha uma igreja católica, somos um. O que nos garante a unidade? Pedro. Em Pedro está a unidade. Ubi Petrus
ibi ecclesia. Onde está Pedro, aí está a igreja. Não tenha medo, não se envergonhe disso. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. Essa foi a escolha de Jesus. Ao longo dos anos, essa igreja errou, falhou. Porque composta por homens. A igreja é e sempre será santa. Mas nós homens somos falhos, inclinados ao pecado. Mas a promessa de Deus para a igreja, a promessa de Jesus para a sua igreja está aqui, ó. Sobre essa pedra construirei a minha igreja e as forças da morte não poderão vencê-la. Veja quantas e quantas perseguições a igreja já sofreu. Hoje mesmo, o próprio Papa Francisco, Pedro, quanta perseguição, queridos, nas redes sociais, nos meios de comunicação. Quantos ataques até de dentro da igreja, de pessoas que se dizem católicas. Pessoas que parece que querem ser mais católicas do que o próprio Papa. E esse Papa que desde o primeiro momento se inclinou e pediu a nós que rezássemos por ele. Certamente já inspirado pelo Espírito Santo, o combate que teria que combater. Para que ele possa lá na frente dizer, como Paulo vai dizer hoje, na segunda leitura: completei a corrida, combati o bom combate, guardei a fé. Paulo vai dizer isso hoje na segunda leitura. E foi verdade. Pedro e Paulo foram martirizados. Por isso estamos celebrando. A igreja se veste de vermelho. Foram mártires. Deram a vida, deram sangue. Como os outros apóstolos. São Tiago na Espanha. Os apóstolos que foram para a Ásia, para a França, para a Alemanha, enfim, se espalharam por aquilo que era o mundo naquela época. E mesmo tendo se espalhado, a igreja continuou una, santa, católica e apostólica. Porque ela veio dos apóstolos, ela nasceu com os apóstolos. Quando Jesus escolheu os 12, como o povo judeu, como o povo eleito, surgiu a partir das 12 tribos, dos 12 filhos de Jacó. Nós nascemos dos 12 apóstolos, das 12 colunas. E entre essas 12, a principal, o fundamento, Pedro. A pedra sobre a qual Jesus construiu o edifício que é essa igreja. E quando falamos em construção, em edifício, certamente vem à nossa mente, né? Todo mundo já viu uma obra. E por maior que seja a obra, querido, ela é composta de vários tijolinhos. Eu e você somos tijolos dessa obra. Fazemos parte. Por isso o Senhor quer perguntar também para mim e para você hoje: e vós, quem dizeis que eu sou? A teologia nos diz que quando Jesus se encarnou, Deus não somente se revelou ao homem. Na encarnação, Deus revela o homem ao próprio homem. Com essa pergunta, Jesus não está só querendo saber quem nós pensamos que Ele é. Jesus nos dá a oportunidade de nós pensarmos quem nós somos. Sim, qual o nosso lugar na igreja? A partir do momento que eu defino quem é Jesus para mim, eu estou definindo qual o meu lugar na igreja. Jesus é o centro da minha vida. Jesus é o modelo que eu preciso seguir.
E eu já quero dizer, se você se sente indigno, eu não consigo, eu não alcanço a santidade, todos esses homens foram pecadores. Esse aqui, que Jesus está nomeando aqui a pedra, o fundamento da igreja, negou Jesus 3 vezes. Ele que tinha dito para Jesus, olha Jesus, aonde o Senhor for, eu vou atrás. Se o Senhor morrer, eu morro junto. Ao primeiro sinal de perigo, temeu e tremeu e negou Jesus 3 vezes. Mas depois da experiência do Espírito Santo, entregou a vida para Jesus. Jesus conhece as nossas fraquezas. Jesus acredita em nós. E vós? Quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus para você, minha irmã? A partir da nossa resposta a essa pergunta, vamos reassumir nesse dia a nossa fidelidade à igreja. Principalmente você que é crismado, principalmente você que se colocou diante de um apóstolo. Sim, porque você se colocou diante de um apóstolo, diante de um bispo, e ele ungiu você com o Espírito Santo, dom de Deus. E naquele momento, diante do príncipe da igreja, você disse, eis-me aqui. Eu sou um tijolo. Eu faço parte desse edifício, dessa construção, que é a igreja. E Jesus conta com você. Você é importante. A igreja não é a mesma sem você. Não deixe Jesus sentir sua falta. Estamos perto de voltar a participarmos da Sagrada Eucaristia. Está chegando a hora em que você vai voltar a se aproximar do altar. Volte com tudo, meu irmão. Volte com tudo, minha irmã. Que esse tempo que você ficou obrigatoriamente afastado tenha suscitado no seu coração o verdadeiro valor de estar diante do altar. Esse susto que nós levamos de perder a Eucaristia tenha suscitado em nós o amor. E o amor por essa igreja que é a única que nos dá a Eucaristia. A única igreja onde Jesus está vivo em corpo, sangue, alma e divindade. É a igreja una, santa, católica e apostólica. A igreja de Pedro. Eu não estou falando heresia, não. Porque a igreja de Jesus, claro, mas enquanto Jesus não volta, Jesus deixou alguém aqui para ser a cabeça desse corpo. E esse alguém é Pedro. Hoje, Francisco. Quero convidar você a abrir o seu coração e pedir que o Espírito Santo, por intercessão dos 2 apóstolos, Pedro e Paulo, Paulo que não temeu a espada e usou a palavra como espada, converteu, fundou tantas comunidades. Primeiro se converteu, passando de perseguidor a perseguido. Não teve medo, entregou a vida, a ponto de poder dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E Pedro que foi visitado pelo Espírito tão profundamente, a ponto de certa vez poder dizer para Jesus, a quem iremos nós?
só tu tens palavras de vida eterna. E que no Evangelho de hoje faz essa profissão de fé. Tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi a carne que revelou isso a Pedro. Então, que o Espírito Santo nos revele hoje a alegria de sermos católicos. Que o Espírito Santo nos cure de tudo aquilo que deixamos entrar no nosso coração, todas aquelas informações, aquelas histórias, muitas vezes deturpadas, dos pecados que a igreja teria cometido e até de alguns que ela de fato cometeu. Que o Senhor venha curando o nosso coração e venha reinflamando em nós, através de um renovado batismo no Espírito Santo, renovando em nós o amor pela Santa Igreja. A Igreja dos Apóstolos Pedro e Paulo. A Igreja de Jesus Cristo. E que nos ajude, aquela que ajudou os apóstolos, aquela que esteve sempre com os apóstolos, sempre com a Igreja. A Santíssima Virgem Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Sobre você, sobre a sua fé católica, sobre o seu desejo de fazer parte desse edifício, por intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.